esse trabalho sobre meiose e mitose. E esse é pro canal Violentas do Saber, que meu nome é Marcelo. Meu nome é Guilherme, número 22. Meu nome é Leonardo, número 31. Meu nome é Thiago, número 38. Meu nome é Emílio, número 11. E não esqueça de deixar o like, porque esse vídeo foi bem difícil para fazer. A divisão celular permite o crescimento dos organismos pluricelulares, a reposição de células mortas e a reprodução. A divisão celular envolve a distribuição de material genético idêntico, DNA, para células filhas. A mitose e meiose são processos semelhantes e ambos resultam na separação das células existentes em novas. Elas diferem, no entanto, seus processos específicos, bem como seus produtos. Mitose é o processo de divisão celular que mantém constante o número de cromossomos da célula. Pode ocorrer em qualquer célula, seja animal ou vegetal. Uma célula-mãe gera duas células filhas. Serve para a regeneração dos organismos pluricelulares, permitindo a formação de células somáticas. A primeira fase da mitose é a prófase. Nesta fase, algumas importantes modificações são observadas. Entre as alternadas da prófase, destacam-se a condensação dos cromossomos e o desaparecimento dos núcleos e o início da formação dos fusos mitóticos. Os fusos mitóticos são formados por fibras do fuso, que são feixes de microtúbulos. A montagem dos microtúbulos que formam os fusos ocorre no centrosomo, também chamado de organizador de microtúbulos. Nesta etapa, verificamos que cada cromossomo duplicado está presente como duas cromátides desirmãs, as quais estão unidas por meio de seus centrômeros, uma constrição localizada no cromossomo e ao longo de seus braços. A segunda fase da mitose é a prometafase. Na prometafase, verifica-se a fragmentação do envelope nuclear e os cromossomos continuam na sua condensação. No centrômero dos cromossomos, nota-se a presença do cinetóforo, complexo formado por proteínas especializadas, que serve de local para a ligação de microtúbulos. Cada cromatide de irmã apresenta seus próprios cinetóforos. Os microtúbulos que se ligam aos cinetóforos são chamados de microtúbulos do cinetóforo. Vale enfatizar alguns microtúbulos que integram com os cinetóforos, distendendo-se de um polo ao outro. A metafase não é uma fase descrita por todos os autores. Muitos consideram apenas a prófase, metafase, anáfase e telófase como sendo as fases da mitose. A fase da mitose é a metafase. Na metafase, observamos que os centrossomos estão posicionados em polos opostos das células e os cromossomos estão reunidos na chamada placa metafásica, plano equatorial. Nessa fase já se observa nem o envoltório nuclear nem o núcleo. Basicamente a fase mais curta da meiose. Inicia-se de maneira abrupta, com a sensação simultânea das cromátides irmãs, e completa-se dentro de poucos minutos. Nessa etapa, cada cromátide começa a se mover em direção ao lado oposto da célula. Esse movimento acontece em consequência do encurtamento dos microtúbulos de cinecótodo, em razão da perda das subunidades da tubulina. Nessa etapa, podemos ver o alongamento da célula e, ao final da etapa da anáfase, observa-se que há, em cada extremidade, uma coleção completa de cromossomos. Na telófase, é possível notar a fragmentação dos núcleos por causa do ressurgimento dos envelopes nucleares ao redor de cada lote de cromossomos. Os envelopes surgem a partir de fragmentos do núcleo e da célula-mãe, e também de outras porções do sistema das endomembranas da célula. Além do núcleo, o nucleolo também aparece. Nessa fase, verifica-se também que os cromossomos descondensam-se, os microtúbulos que ainda estão presentes desaparecem. Nessa fase, a mitose é finalizada e os núcleos das células filhas entram em
interfase. Citosínese é a divisão de citoplasma que dá origem a duas células filhas. Geralmente, a citosínese ocorre ao final da telófase. E a citocinese é um processo que ocorre de maneira diferente nas células vegetais e nas células animais. Enquanto nas células animais observa-se a formação do suco que leva à divisão da célula vegetal, o que se verifica é a formação da placa celular que se forma na região mediana da célula e cresce para fora. Meiose. A meiose é um tipo especial de divisão celular que ocorre em organismos de reprodução sexuada. Ela é a divisão reducional, que já reduz a metade do número de cromossomos das células. Ocorre somente em certas células diploides e a partir de duas divisões sucessivas. Forma 4 células filhas e haploides. Diferentemente geneticamente da célula-mãe, permite a redução sexuada através da formação de gametas. Bem, eu irei falar sobre a primeira fase meiótica. Vou falar agora sobre a profase. Nesta etapa, inicialmente, dá para se observar o pareamento dos cromossomos homólogos. Esse emparelhamento é chamado de sinapse. E os cromossomos homólogos são aqui chamados de bivalentes. Nesse momento, pode ocorrer o chamado crossing over, que acontece quando porções cromáticas são quebradas e unidas a segmentos correspondentes em suas homólogas. Os pontos em que acontece o crossing over apresenta a conformação em forma de X e são chamados de quiasmas. Ao final da profase 1, o invólucro de núcleo fragmenta-se e os pares homólogos movem-se em direção à placa metafísica. Por ser uma fase muito longa, costuma-se dividi-la em 5 subfases: leptônio, zigotônio, pacteno, diploteno e dicinase. Fase 1. Os pares de cromossomos homólogos estão organizados na placa metafísica, na região mediana da célula. As cromatídeos de um homólogo estão ligadas ao microtúbulo de cintocoro de um polo, e as outras cromatídeos ficam ligadas ao microtúbulo do polo oposto. Bem, anáfase. Vou falar sobre a anáfase 1. Os cromossomos homólogos separam-se e eles vão se separar e se mover em direção aos polos opostos um do outro, guiados pelas fibras do fuso, e dá para se ver também que nesse ponto os centrômeros não se separam e as cromatídeos permanecem juntas, e a separação ocorre apenas entre os homólogos. Telófase 1. Cada metade da célula ela vai formar um conjunto de haploide completo de cromossomos duplicados. Ele é constituído por duas cromatídeos irmãs. Simultaneamente, faz com que nessa fase aconteça a citocinese, que separa a célula em duas células filhas. Na divisão meiótica. Primeiramente, falar sobre a prófase 2. Formam-se as fibras do fuso e os cromossomos com suas duas cromatídeos. Segunda divisão meiótica. Bom, primeiramente falei sobre a profase 2. Formam-se as duas fibras do fuso e os cromossomos com suas duas cromatídeos. São movidos em direção à placa metafásica. A metáfase 2. Cromossomos são posicionados na região mediana da célula. Os cinerocoros das cromatídeos irmãs estão ligados a microtúbulo de cada polo. Anáfase 2. Ocorre a separação das cromatídeos irmãs e cada delas parte de um polo oposto. Telofase 2. O núcleo é formado, o cromossomo descontenta-se de uma nova síntese, forma-se nesse ponto 4 células filhas, com metade do número de cromossomos das células que as originou.